Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente começa um projeto especial aqui, um podcast chamado Esboço. A ideia desse podcast é falar sobre construção civil, revestimento, tendências, arquitetura. E hoje a gente trouxe convidados especiais aqui. Nunca vi esses convidados falarem em vídeo, mas hoje eles vão bater um papo aqui com a gente. Eu vou apresentar eles e vou pedir para eles também se apresentarem. E eu espero que vocês gostem aqui do bate-papo que a gente vai bater, sobre tudo que a gente vai conversar e conhecer um pouquinho mais sobre a história dessas duas pessoas. O meu primeiro convidado é o Christian. Ele é gerente aqui na TK Acabamentos e eu queria que ele se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho do que ele faz, juntamente com o Barreto, diretor comercial da TK Acabamentos, que faz parte de um grupo de empresas desse segmento de construção civil, revestimento e arquitetura. Então, vou deixar eles se apresentarem. Com você, Christian. Valeu. Boa noite, Rafael. Obrigado aí pelo convite. E estamos um pouco nervoso aqui, que é normal. Vamos lá. Mas eu estou há quase 2 anos no grupo, vim de um outro segmento e fui convidado para participar desse desafio, desse projeto novo dentro da organização. E estamos prontos aqui para o bate-papo aqui. Vamos lá. Isso aí, bem descontraído, né? E o Barreto, que está com a gente aqui. Na verdade, até antes do Barreto falar, eu queria que ele explicasse um pouco também, já pegar um gancho aí, sobre o sobrenome dele, que eu não sei falar o seu sobrenome. Eu vi lá, então não sei ainda a origem, mas queria que o Barreto falasse um pouco disso também, como que a gente fala o sobrenome do Barreto, né? Porque todo mundo fala Barreto, mas ele tem um sobrenome diferente aí que eu queria saber como que a gente fala esse sobrenome. Boa noite, Rafael. O meu nome completo é João Barreto Witwiski. Claro que a pronúncia é muito difícil de fazer, é um sobrenome ucraniano. O meu pai veio da Alemanha com 7 anos, mas o meu sobrenome é ucraniano. São 10 letras e apenas uma vogal. Barreto, eu imagino que você deve ter tido muita dificuldade na escola, fazer documento. Na nossa época não chamava bullying, né? Mas podemos dizer assim que eu sofri um pouco. E aí, para ajudar, eu ainda coloquei o nome do meu filho de Johan, né? Que para sofrer mais um pouquinho. Legal. E aí, sobre a trajetória de vocês, queria entender um pouco até de você, Barreto. Como que foi a sua trajetória com relação ao trabalho, assim? Você começou a trabalhar muito cedo? E se você chegou a fazer algum curso, alguma especialização, até chegar na TK hoje, como que foi esse processo de jornada de trabalho aí? Eu saí de casa bem novo, né? Eu ainda cursava na época o 2º grau. Eu fui para Maringá, tive uma oportunidade de trabalhar com os meus tios numa empresa de material elétrico. Lá eu comecei como office boy e trabalhei praticamente 2 anos lá, já no segmento de construção civil. Isso com quantos anos? Com 16. Caramba. Né? Eu entrei com 16 anos. Depois eu tive uma oportunidade para entrar numa empresa que foi uma grande escola para mim também, uma empresa em Maringá que chamava Depósito Rio Branco, que hoje ela já não existe mais no Paraná, e foi uma grande escola. E lá eu permaneci até os meus 21 anos nessa empresa. E no ano de 2000, até então, o meu gerente, né, nessa empresa em Maringá foi convidado para gerenciar uma empresa já com uma história bem interessante, fundada em setembro de 1975, portanto já tinha 25 anos, uma empresa bem familiar, trabalhava o pai, a mãe e as filhas dele nessa empresa. E ele tinha um desafio de modernizar, de arrumar a empresa dele. E aí nós saímos no dia 1º de março de 2000, de Maringá, para ir trabalhar em Umuarama com esse desafio de renovar essa empresa. E nós fomos lá para ficar 6 meses. Né? O contrato era ir lá e ficar 6 meses. E lá se vão mais de 22 anos que nós estamos nessa empresa. Então, pouquinho da história de como começou. É muito tempo. A sua cidade natal é? Maringá. Você nasceu em Maringá? Nasci em Maringá. Nasci em Maringá. Os meus pais moravam no distrito de Santa Isabel do Ivaí, onde eu fiquei lá até meus 15 anos. E depois vim para Maringá para estudar e trabalhar. E você e o Christian, né, Christian? Vocês se conhecem há bastante tempo, né? Já. A gente tem um laço de amizade, mas um laço familiar, né? Sou cunhado
do Barreto. Ah. Ele é casado com a minha irmã. E tem algumas histórias. A gente, quando mais novo, assim, a gente muito próximo. Então, esse é um irmão que eu adquiri mesmo, assim, sabe? Tipo, coisas de irmão mesmo, assim, de estar junto, então não né? chegou nem a ter ciúme dele Não, quando o não, cara não, falou, não, não, não. ó, tô... Não, ele nossa, foi um grande parceiro mesmo, assim, uma admiração muito grande por todo o trabalho, a trajetória dele. E muitas risadas, né? O casamento deles foi uma história muito engraçada, né? Então, eu até comentei assim a gente tinha feito uma aposta no dia do casamento dele. E a aposta era o seguinte, olha, o último que sair do casamento tem que pegar uma bolada, né? Que a gente tinha feito. Na época era R$50, mas era muito dinheiro, Era sabe? muito Pra nós. dinheiro na época. E aí, o que aconteceu? Estamos ali na festa e tal, todo mundo casou R$50 e foi. E aí o dono do salão lá fechou o salão E tava todo mundo lá ainda. que estava nesse bolão ficou ali fora e ninguém ia embora, inclusive o noivo e a noiva, né? A minha irmã brava falou assim, vamos embora aqui, eu quero aproveitar a noite de núpcias, né? E aí, resumindo, né? Cada um pegou sua parte do dinheiro e foi todo mundo para casa. Só que aí o que acontece? A gente pegou um pouco de cerveja, um pouco de carne e fomos para casa da minha mãe. E aí quem que aparece lá? O noivo. Então ele assim, é um grande parceiro mesmo de muitas histórias, né? Que então legal. assim, é um cara assim, que está sempre presente. Mas foi para a noite de núpcias, né? Lógico que voltou, era umas 8, 9 horas da manhã e estava de volta lá para o churrasco. Mas é para descontrair um pouco, né? Mas é um pouco da história dele, dessa pessoa assim importante na nossa vida. Bacana. E às vezes as pessoas veem assim o Barreto sério, né? Eu queria até perguntar para ele, você tem algum hobby, Barreto? Alguma coisa que você gosta, assim, que você gasta tempo em fazer? Ou algum esporte? Já me falaram que você gosta muito de vinho. Como que é essa história, assim? Como que você chegou a ter esse contato com o vinho e dar valor nessa... Rafael, assim, sobra pouco tempo para a gente, né, aproveitar e às vezes a gente acaba... Eu gosto de dizer assim que eu sou movido por paixões, né? Eu gosto de fazer as coisas que eu tô apaixonado. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? E eu tenho alguns hobbies, principalmente envolve a bebida, né? A bebida que tem todo um tabu envolvido na parte alcoólica dela. Mas como meu pai era de origem europeia, era muito comum para eles esse consumo de bebida, né? Então, assim, eu não consumo bebida todos os dias, não sinto falta, não tenho a necessidade disso. Mas eu gosto de beber uma boa De cachaça, apreciar mesmo, eu né? gosto de um bom vinho. Eu tenho uns amigos que a gente se encontra e isso é um motivo para a gente comemorar. Então, assim, posso dizer para você que um dos meus hobbies é estar reunido com os amigos, sempre por um motivo, né? Seja uma boa cerveja, seja uma boa cachaça, seja um bom vinho, seja um pão com carne moída, mas a gente sempre Tá gosta de estar. junto Então, com- um hobby que eu tenho é realmente estar reunido com os meus amigos. Certo, então já que eu peguei um cara que entende de vinho, a pergunta que não quer calar. Vinho bom é vinho caro? Nem sempre. Vinho bom é o que você gosta. Independente se ele é caro ou barato, não pode escolher um vinho pelo rótulo, mas sim preço. pelo prazer que ele te dá, independente do que ele seja. Se o que você gosta é esse é o melhor. Legal, muito bom. E entrando agora na parte da TK, mais especificamente, qual que é a história do nome da TK? Como que começou essa... Então, aí, né, voltando um pouquinho ali no que eu te falei anteriormente, nós estivemos lá em 2000, né, para começar esse processo, em março de 2000, e até o final do ano a gente tinha cumprido o que a gente tinha se predisposto a fazer, né? O Moacir na gerência, eu fui para trabalhar com vendas, especialmente com venda externa, para poder alavancar negócios. E aí, no final do ano, o Moacir anunciou que nós estaríamos voltando para Maringá, porque o que a gente foi lá para fazer, a gente teria entregue. E o seu Nilson, que é o fundador da empresa, que está à frente da empresa na parte financeira e administrativa até no dia de hoje,
Ele falou, mas vocês pretendem fazer o quê? Vamos lá para trabalhar de empregado? Aí o Moacir falou, não, a gente vai lá para a gente montar, a gente tem um grupo de amigos, nós vamos montar um negócio. Mas que tipo de negócio? Não, nós vamos cotizar e vamos começar a trabalhar dessa forma. Aí o Nilson falou assim, mas se é para vocês trabalharem de sócio com alguém, vamos fazer sociedade comigo. Né? E aí se ventilou a possibilidade de montar uma empresa em conjunto, em sociedade, e aquele desejo foi tomando corpo, a gente foi se estruturando para isso. No ano seguinte, se definiu que a cidade que ia ser a primeira loja era a cidade de Campo Mourão, onde nós tínhamos um cliente muito importante, que na época era o Termas de Jurema, e o nosso contato no Termas de Jurema era a dona Raquel, que era uma das sócias daquela empresa. E nós procuramos a dona Raquel até para ver se ela não tinha um imóvel para nos alugar, para ficar mais fácil essa implementação lá. E aí ela perguntou o que era a ideia, nós abrimos para ela e ela falou assim, não, mas se a ideia é de montar um grupo, eu gostaria de fazer parte desse grupo. Né? Ela de pronto aceitou o desafio. Né? Como a gente era uma empresa muito pequena, muito enxuta, faltava mão de obra para fazer isso. E aí, na época, o Amauri, que é irmão do Moacir, aceitou o desafio de vir para esse sonho com a gente. Então, ali se compôs, né, o grupo. Né? Nós ficamos em 5 sócios. Em 5 pessoas. Em 5 pessoas e se estruturou. O segmento evoluiu muito em empresas, evoluiu muito em exposição, evoluiu muito em produto. E a nossa empresa também veio seguindo essa evolução. Em seguida, nós abrimos uma loja em Cianorte, depois a segunda loja em Umuarama, depois a terceira loja em Umuarama, depois abrimos no ano de 2012 a loja aqui em Londrina, né, que chamava Destro ainda. E a terceira loja que nós abrimos em 2009 em Umuarama, a Portinari nos procurou para um projeto, que era o projeto de loja especializada, mas a gente tinha que reaprender novamente. Nós tínhamos que... aquele processo nós fizemos em 2000, em 2009 nós tivemos que fazer... Se readaptar novamente. Reinventar. E aí, na época, se cogitava muito, estava muito na moda de colocar não um nome propriamente dito, mas uma sigla, né? E como que era muito forte para nós é que nós tínhamos que se especializar para ser uma loja de dar um toque especial, né? Então nós falamos assim, um toque, um algo a mais, né? Um toque final na obra. E aí nós fomos com um rapaz de mídia e começamos a desenvolver essa história da toque final. Tanto que a razão social à época ficou toque final. Toque final. Mas aí... vai daqui, vai dali, e acabou alguém sugerindo, né, que eu não me lembro agora exatamente quem foi, as siglas TK. Né? E aí a fonética era muito boa, era muito atrativa e acabamos adotando isso. Um nome curto, né? Um nome curto e acabamos definindo, naquele momento, o nome de TK para as nossas lojas especializadas da Portinari. Então vem bem desse sentido de toque final mesmo, de algo diferente. Legal. A primeira loja, você falou, foi em Campo Mourão? A primeira Destro, sim. Ainda, né, a nossa matriz era o Umuarama. A primeira filial que nós tivemos já como sócios foi em 2009. Mas depois disso, nós tivemos várias adequações que nós tivemos, até por questão de legislação brasileira, que tem um monte de condições, e a gente precisou ir se adaptando, um momento de um jeito, um momento de outro, e viemos caminhando até os dias de hoje. Entendi. Então, hoje, até para o pessoal entender, como que funciona essa junção de Destro e TK? Como que é o tamanho do grupo? Quantas lojas são? Hoje no grupo nós temos 3 lojas Destro, que são as lojas mãe, que ela é uma loja de acabamento também, só que com um mix de produto maior. Né? Ela tem desde produto cerâmico até porcelanatos, bem como nós trabalhamos com hidráulica, impermeabilizante, é uma loja de acabamento mais ampla. E nós temos 5 lojas TKs, né? 4 bem focada em produto... em revestimento. Em revestimento, bem focada nesse acabamento. E nós temos uma loja estúdio, que essa sim, praticamente é uma loja
tanto que ela tem, a Portinari determina ela como uma loja Diamond, que ela é uma loja bem focada nos produtos da Portinari e Dexco. É o que a gente pode chamar de uma boutique, assim, ela é mais especializada? É que o conceito de boutique, o conceito raiz lá de boutique é aquela loja pequenininha, que não trabalha com estoque, que trabalha bem pontuais com alguns produtos. Então, eu não posso dizer que a nossa loja é uma boutique. Entendi. Por quê? Porque nós temos, sim, o que a boutique oferece de um atendimento personalizado, especializado, voltado para o atendimento para profissionais, diferenciado, mesmo, né? Mas nós temos toda a retaguarda de um grupo que, além das 8 lojas, nós contamos com 3 centros de distribuição, Isso que eu ia nós falar. contamos com uma importadora para trazer as melhores condições para os clientes. Então, boutique mesmo, no concepção de palavra antigo, nós não temos. Não funciona. Não funciona não encaixa. na nossa característica. Uhum. Mas sim é uma loja que ela é ambientada para trazer o maior conforto possível ao cliente e aos profissionais. Entendi. E nessa história, o Christian apareceu aí para cuidar dessa parte também, né? E como que foi o seu início na TK, Christian? Conta um pouco aí. Eu vou cortar aí só para comentar. Então, em 2012, a história da Londrina, né? Em 2012, nós viemos para Londrina. Nós tínhamos um amigo de longa data que tinha uma loja aqui e se interessou em vender. E a gente acabou comprando essa loja porque era muito bem localizada, um ponto legal. Nós adquirimos elas, mas à época viemos como Destro. Né? Comprou o espaço, mas não o nome da loja que existia. Não o nome da loja. Nós viemos com o nosso nome de Destro. Isso em 2012. Quando foi no ano de 2016, o representante da Portinari, junto com o gerente, né, o representante era o Gregório e o gerente era o Edmilson, nos procurou com a intenção de também tornar essa loja uma loja especializada. Uhum. E aí, em 2016, foi a mudança que se transformou essa loja em TK Acabamentos. E graças a Deus, a loja sempre vem crescendo, né? E isso acaba administrativamente, né, por a gente não residir em Londrina, acaba se perdendo algumas coisas que é uma essência da nossa empresa, que é cumprir com o que se promete, em questão de tradição, pontualidade, e isso foi escapando um pouco pelas nossas mãos, pela distância disso. Uhum. O Christian, devido à pandemia, o mercado dele deu uma mudada, né? Porque ele trabalhava no ramo de seguros e ele foi um profissional que foi para o mercado. E, né, por esse laço familiar que a gente tinha, ele também é conhecido dos meus sócios, né? E acabou que quando eu levei o nome para os sócios dele, de pronto todos acharam que ele era a pessoa para fazer essa gestão administrativa para nós aqui. Que legal, tem uma concordância de todo mundo. Isso. Então, né? Então foi aí que uniu-se o útil ao agradável e o Christian foi convidado para começar esse processo que ele está fazendo aí até hoje com nós. Aí agora é com ele. E começou quando esse processo aí, Christian? Isso tem há 2 anos. Como o Barreto falou, eu vim de um outro segmento. Já foi na pandemia, então? Já. Foi por causa da pandemia, então, que teve essa mudança? Sim. E aí trabalhei desde os meus 14 anos no mercado segurador. Então, totalmente alheio ao que a gente apresenta hoje, né? Mas eu sempre estive muito envolvido com processos, com normas. E pela necessidade do nosso crescimento, né? A gente precisava fazer alguns ajustes, algumas prioridades que a gente precisava determinar, né? E aí foi feito esse convite para mim, que foi uma honra, porque mesmo alheio, mesmo fora, eu já conheci o grupo há 22 anos. Sim. Desde que ele entrou, eu já conhecia, né? E aí você vê o tamanho da empresa e o quanto você pode contribuir para isso. Então, é um processo que estamos ainda na parte de desenvolvimento, de melhorias. Na verdade, a melhoria é uma coisa contínua em todo o negócio, né? Se você não quiser ficar para trás, isso mesmo. Você tem que estar sempre se reinventando, né? E o aspecto é o quê? Pela distância das lojas, pelas independências das lojas, né? Elas têm a gestão da diretoria, as diretrizes da diretoria,
Mas eles dão uma liberdade para que os gerentes de cada uma das lojas eles atuem de acordo com a necessidade de cada mercado. Só que cada um ele adapta de acordo com a sua Particularidade, né? particularidade, perfeito. E aí vim colaborar para que fosse todos pensando igual, né? Então fosse Unificar mesmo. Criado normas, né, procedimentos mais para esse segmento. E estamos assim contente com a oportunidade, com o trabalho, né? A gente acredita que ele está tendo resultado, né? Como o Barreto falou, a gente já vem há alguns anos já num processo de crescimento que é importante para nós, né? Recentemente foi adquirido aqui em Londrina uma ampliação do nosso centro de distribuição, um terreno de 36 mil metros, né? Onde nós vamos ter a possibilidade de ampliar parte de nossos estoques. É o terceiro, né? É o CD? Sim. Nós temos um CD em Umuarama, que é onde fica a nossa matriz, um em Cascavel, que nós temos, na verdade, seria o quarto, porque nós temos um centro de distribuição também em Camorão Pequeno, que é alugado, mas de sede própria seria o nosso terceiro. Tá, o terceiro. Mas nós temos um apoio em Campo Mourão, também na cidade de Camorão, que nos auxilia, mas aí não é sede própria, né? Então a gente pode até brincar assim que estoque não é um problema que a TK tem. Isso que eu ia dizer que seria um dos nossos diferenciais, né? A variedade dos nossos estoques e ter a pronta entrega uma grande quantidade, né? Então a gente tem esse respaldo para poder oferecer para os nossos clientes como um diferencial, né? Uma pronta entrega, um produto que ele consiga pegar e levar, se for o caso, né? Que legal, muito bom. E até uma coisa que comentaram comigo, Barreto, porque a gente tem alguns amigos em comum, foi sobre a sua história para entrar na sociedade da TK. Então eu queria saber se você não quer contar um pouquinho pra gente de como foi, o que você teve que fazer para participar aí dessa sociedade, porque me contaram e eu achei a história bem bacana. Quando nós fomos para a história é assim, eu digo o seguinte, nada vem fácil e às vezes por isso que às vezes a gente valoriza um pouco mais as coisas, né? Quando nós fomos para Umuarama, o meu recurso era muito limitado, né? E aí, a princípio, nós fomos para ficar os 6 meses. Então, o seu Nilson, à época, cedeu uma casa para a gente morar lá, né? Temporariamente, tudo. Nesse mesmo ano, né? Nós fomos lá dia 1º de março e eu casei dia 29 de abril. Então, a princípio, nós íamos ficar morando numa casa só. Eu, a minha esposa, o Moacir, a esposa dele e os 3 filhos. Todo mundo que estava envolvido no projeto estava junto até em casa. E aí o seu Nilson, nas vésperas do meu casamento, me chamou para dar uma volta e me presenteou com uma kitnet que eu acabei morando lá por um bom tempo, até para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor. Tudo, né? E aí, logo em seguida, eu e o Moacir compramos um terreno e começamos uma construção de duas casas, lá uma casa de 100 e poucos metros cada um. E no meio dessa construção surgiu a oportunidade de montar o negócio. Claro, a gente ia montar um negócio bem menor do que a gente acabou montando, né? Quando o seu Nilson falou, não, vamos montar um negócio e o negócio custa tanto, eu não tinha o dinheiro e o que eu tinha era uma construção pela metade. Não estava nem terminado. Na época eu tinha 23 anos. Aí o seu Nilson falou, não, mas então vocês vendem a casa que vocês estão construindo e colocam esse dinheiro da casa. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu moro em 2 cômodos e como é que eu vou fazer isso? Aí fui para casa com aquilo na cabeça e conversei com a minha esposa. Falei, olha, fui convidado para entrar de sócio na empresa e para entrar de sócio nós precisamos vender a casa. Você ainda não tinha filho? E eu não tinha filho na época. E aí ela falou assim, mas você acha que é um bom negócio? Eu falei, olha, eu acredito que seja o cavalo alado que está passando. Ou a gente pula em cima ou a gente pode se arrepender o resto da vida. Você já tinha essa visão já, então. Aí ela pegou e falou assim, não, se é assim, pode vender. Caramba. Aí eu falei para ela assim, mas tem um problema. Para terminar a casa, nós precisamos vender o carro. Então, nós tivemos que vender o nosso carro.
para pôr na obra, para correr com o tempo. Você basicamente vendeu tudo que você tinha? Eu vendi tudo que eu tinha para terminar a casa. E ainda faltou dinheiro, né? E nós colocamos a casa para vender e eu digo assim, com muito orgulho, eu era sócio de uma loja e eu andava a pé, né? Quando tinha disponibilidade, que a gente tinha uma caminhoneta só para trabalhar, o dia que alguém estava usando a caminhoneta, eu ia para casa a pé. E isso foi mais de um ano, né? Até conseguir vender, integralizar e assim, mas a história é essa, né? Às vezes, algumas pessoas pensam assim, na onde que nós chegamos, mas assim, tanto para mim como para o Moacir no início, também para o seu Nilson, claro que em outro momento, né? Porque o seu Nilson já tinha 25 anos de uma de história, empresa, né? de uma história. Mas, na verdade, foram muitas noites aí preocupado com como era, né? Isso não mudou muito, né? É normal, né? Mas assim, foi eu de verdade, eu quando volto no tempo assim, eu me preocupo de se fosse hoje, será que eu faria? Olhando aonde que eu estou, com certeza sim. Mas eu não sei se hoje, com a atual situação, eu tenho 3 filhos, se eu teria a mesma disponibilidade que nós tivemos de juntar cada moeda para investir nesse projeto. E assim, a sua visão guiou a sua esposa também, né? Tipo assim, você acredita mesmo nesse negócio? E aí, quando você falou, né? Sim. Que legal, muito bom. E aí isso prova, assim, o comprometimento, né, das coisas, né? Porque alguns falam, né? Tudo que vem fácil, vai fácil, né? E aí você vê a solidez do negócio, Sim. né? Então, é uma pessoa, assim, que valoriza quando chega um cliente na loja, porque é um sonho desse cliente, quando ele está adquirindo, seja o material que for, né? E ele se concretizou, e não estou aqui fazer propaganda de ninguém, não, mas ele se concretizou no sonho dele, né? De acreditar, como muitos clientes às vezes chegam para nós, também acreditando no que está adquirindo e tudo mais, e você concretizar esse sonho, né? Uma coisa é você colocar a sua própria pele em risco, né? Num negócio e isso faz toda a diferença, porque você está colocando tudo que você tem. Aquilo é a sua única chance, né? Porque você tem que fazer dar certo a partir do momento que você colocou tudo ali. Então, realmente, acho que faz essa diferença, né? Quando o cliente chega na TK ou chega numa loja Destro, da atenção, do cuidado. Eu sei que isso é uma coisa que você preza muito, do atendimento e do bom relacionamento com os clientes, né? Mas isso a gente sempre fez e sempre faz. Então, assim, eu atendo a qualquer cliente, a gente respeita muito isso, né? A soma do Christian veio por uma preocupação que a gente tinha, porque às vezes a gente recebia uma ligação que machuca para quem gosta de bater no peito e falar assim, não, aqui não é para acontecer isso, sabe, Rafael? Então, a gente tem uma história, a gente não é aventureiro, a gente... Graças a Deus, aonde a gente foi, a gente sempre teve portas abertas, seja isso com fornecedor, seja isso com cliente. Problema tem, porque eu até hoje nunca ouvi alguém falar que está fazendo uma construção e não teve problema. Difícil, né? Mas o que eu posso dizer para você é assim, se o problema nós pudermos ajudar a resolver, ou se nós pudermos resolver, nós resolvemos. Por quê? Porque a gente sabe como que é, a gente sabe a história e a gente tem muita responsabilidade com isso e procura, dentro do que a gente pode fazer, que seja feito. Legal. Hoje, assim, como você enxerga a missão da TK e da Destro, Barreto? Ou a visão para onde você vê a empresa caminhando daqui para frente, assim? Rafael, como eu disse para você, nesses mais de 22 anos que nós estamos aqui, já mudou muito o mercado. E as coisas estão mudando muito rápido, né? Muito rápido. Então, a gente tem uma expectativa, mais uma vez, né? O Moacir foi um visionário. E há alguns anos ele vem batendo na tecla que nós temos que investir em logística. Nós temos que investir em logística. Por isso, a gente construiu em Umuarama um centro de distribuição com uma área de mais de 20 mil metros quadrados. Nós temos 10 mil metros quadrados de depósito lá, muito bem estruturado. Nós compramos uma área de 24 mil metros num distrito de Cascavel, que chama Sede Alvorada. Investimos em logística lá também. E esse passo agora que nós damos em Londrina, também fazendo esse centro de distribuição aqui.
Com isso amplia um raio de atuação para as nossas lojas muito grande. Por quê? O comércio virtual, ele aumentou muito, isso todo mundo vê em pesquisa, é indiscutível. Né? Mas o nosso cliente ainda quer tocar, ainda quer sentir, ainda quer que pega a peça, coloca no chão para ele poder, ainda é uma compra muito sensitiva. E a gente acredita muito nisso. E o nosso, eu posso dizer para você assim, nós ainda vamos investir por mais um tempo em loja física. É um negócio físico mesmo. Porque seja isso, mesmo que no futuro eu acredito que a distribuição vai ser, o nosso segmento vai ser distribuidor, esse varejo ele vai ter que se especializar muito e talvez lá na frente não seja mais a compra e a revenda. Talvez nós sejamos, a nível regional, um distribuidor de algumas marcas ou de alguns produtos. É a visão que a gente acredita que pode vir a acontecer no futuro. Legal. E assim, algumas cidades que têm TK têm Destro, né? Isso. Mas Londrina ainda não. Existe espaço, planos de trazer uma Destro para Londrina por causa desse mix de produto mais amplo que às vezes a TK não consegue. Temos lojas suprir? muito boas em Londrina, mas a gente enxerga esse espaço. Mas hoje seria uma irresponsabilidade da nossa parte aumentar, né? A gente brinca muito disso, de tipo, não posso aumentar mais o meu espaço de restaurante se eu não tiver uma boa cozinha que dê conta. Então, estamos investindo na cozinha, que seria a nossa logística, para daí sim tomar a decisão do que será o próximo passo. Preparado para isso. Mas hoje seria uma irresponsabilidade da nossa parte aumentar ponto de venda sem investir e concretizar essa logística. Legal. Sem trocadilhos, né? Fazer a entrega acontecer mesmo, né? Então, ter a entrega do que é prometido, do que é vendido, né? Então, essa é a preocupação, né? É porque onde tem a TK, ela atende meio que tudo ao entorno, né? Então, não acaba sendo só Londrina. Tudo que está em volta acaba vindo para cá essa demanda também para poder ser atendida, né? Isso. Então, tem essa questão. E para você, Christian, assim, qual que é o maior desafio que você vê nessa parte de logística, assim, que você tá estudando, buscando para realmente melhorar o processo? Sim, é um investimento que a empresa está fazendo, né? De apostando nos profissionais, de estudar, de formações e tudo mais. É um desafio, é um segmento novo para alguns, mas a gente entende a parte da mecânica dos processos, então a gente está buscando melhorias. Adquirimos alguns veículos para uma frota suprir, de carros, sustentar a nossa frota. Legal. Ali. Está tendo essa ampliação, a capacitação de alguns profissionais para que entendam todos os processos, né? Isso. Para que assim a gente, de fato, consiga fazer essa entrega do prometido, né? Então, a gente tem trabalhado muito em cima disso. Bacana. E na TK, hoje, o cliente, o foco de cliente acaba sendo mais arquiteto, cliente final, os dois. Como que vocês enxergam essa questão? A parceria com o arquiteto, ela torna o negócio mais fácil. Porque quando o cliente vem com um arquiteto, ele vem bem direcionado. Ele entende o processo que o arquiteto fez para ele de mensuração de espaço, de disponibilização de peça, tudo. Quando o cliente não vem, a gente tem condição de atendê-lo, mas o cliente fica mais duvidoso. O cliente, às vezes, com certeza, ele traz uma bagagem de dúvida muito grande, porque ele não tem um profissional, muitas vezes, acompanhando ele. Mas o nosso, né, como uma loja de varejo, o nosso foco é a venda, é o atender o cliente. Né? Se ele vem com o arquiteto, melhor para todos. Mas se ele não vem, nós estamos preparados para atender ele dentro da necessidade dele. Que legal, muito bom. Então, eu queria agradecer a participação de vocês, estreando o primeiro episódio. Espero que todo mundo que está assistindo a gente goste bastante. E esse é só o início de uma história que ainda tem muita coisa para acontecer, que ainda tem muita coisa para ser escrita. Quem sabe, né, se a gente deixar o convite aqui já,
os outros sócios possam participar, quem sabe? Podemos tentar. Assim como o Barreto, conseguimos pegar ele aí para participar desse primeiro episódio. Seria legal ouvir dos outros sócios também como foi toda essa história. Queria agradecer o Christian também pela participação e sejam muito bem-vindos, contem com a gente. Espero que vocês tenham gostado também da experiência. E é isso aí, se quiserem falar alguma coisa, pode falar. Obrigado, Rafael, pela oportunidade. De verdade, assim, é muito mais fácil a gente estar atrás da mesa, atrás de um computador, resolvendo alguma situação do que estar na frente de uma câmera e de um microfone. É muito tenso aqui pra gente, né? Eu sou um cara de processo mesmo. Falar talvez não seja tão forte, né? Mas gostamos da forma como foi conduzido. Muito obrigado, acho que valeu a pena. Como primeiro, assim, acho que dá muita risada, né? E se alguém tiver alguma questão com entrega, logística na TK, pode procurar o Christian aí, que ele está à disposição para ajudar vocês. Bom, Rafael, obrigado também. É um desafio muito grande para mim. De verdade, eu não fico nada confortável com essa situação. Eu estou fazendo. Barreto, eu estou muito agradecido por você estar aqui. Eu estou fazendo de tanta insistência que você fez. Eu tenho o Lemer lá que me assessora há tanto tempo no marketing e eu nunca fiz coisa. Mas, assim, sempre no início do mês eu faço uma reunião com a minha equipe. Faço questão de fazer isso com todos. E eu venho pedindo para eles que nós precisamos mudar, que nós precisamos evoluir, que nós precisamos reinventar, né? Então, se a gente precisa reinventar, então está aqui o exemplo que eu estou aqui fazendo isso, mesmo que não é uma coisa que está na minha zona de conforto. Hoje eu estou quebrando um paradigma. Então, assim, que sirva de lição para eles que nós precisamos evoluir. Legal. Isso é muito importante, assim. Eu até queria frisar para fechar aqui. Todas as vezes que eu estou com o Barreto, eu aprendo alguma coisa. Isso é muito interessante, assim, às vezes algumas tiradas, sacadas que ele tem, mesmo quando ele tira um sarro, assim, brinca, eu falo assim, cara, aquilo faz todo sentido. Então, assim, queria dizer que eu aprendo muito de estar perto de você e parabéns aí pela empresa, pelo negócio, por toda a sua história. Isso é muito legal e eu acho que todo mundo vai ficar muito feliz agora de saber um pouco mais sobre o Barreto, né? E sobre a TK e a Destra. E eu, como cunhado, posso dizer que mesmo depois das 6, ele é desse jeito mesmo, gente. É isso aí, obrigado. Boa noite.